E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje vamos falar de A Hora do Mal e sobre como, através do terror, ele fala sobre uma das maiores perversidades da natureza humana, o egoísmo. Para entender melhor sobre isso, fica até o final do vídeo que eu vou explicar a minha interpretação desse filme, beleza? Nesse filme, o diretor, que inclusive também chegou a dirigir Noites Brutais, que é um terror excelente, montou um quebra-cabeça cheio de momentos inquietantes e um final muito satisfatório. Mesmo que em alguns momentos algumas peças parecem não se encaixar, é muito interessante ver como ele conseguiu juntar tudo isso no final e nos entregar uma obra-prima, entre aspas. Para entender de fato o impacto desse filme, e é claro, a mensagem por trás dele sobre o egoísmo, a gente precisa mergulhar em algumas camadas dessa história até chegar na figura principal. Então vamos falar dessa teia narrativa que é A Hora do Mal. What do you see that I don't? Uma das melhores coisas sobre esse filme é a forma como ele conta a história. Aqui, a narrativa é em capítulos e também em perspectivas de determinados personagens. Cada capítulo mostra os acontecimentos no olhar de um determinado personagem, só que todos eles dentro de um mesmo intervalo de tempo. E isso sempre traz uma sensação de que a gente já sabe para onde essa história está indo, mas sempre tem um adicional, sempre tem uma paradinha que acaba levando essa história para outro lugar. Porque cada ponto de vista acaba mudando completamente o sentido daquela cena ou até mesmo impactando ainda mais o significado dela. Então basicamente é aquele esquema, você vê um personagem fazendo algo e depois o filme volta para mostrar aquela mesma situação, só que agora no olhar de um outro personagem. E a partir disso tudo acaba ganhando um novo significado. Essa sacada funciona muito bem porque cria um clima muito sufocante na cidade. Porque além de ser uma cidade pequena, ela é meio que como é que eu posso falar? Cercada de florestas, como se literalmente não tivesse como fugir dali. Então temos algumas peças desse quebra-cabeça, sendo a primeira a Justine, que é a professora. Os 17 alunos que sumiram foram da turma dela, e a coitada acaba sendo de certa forma culpada por esse desaparecimento, visto que não tem nenhuma resposta mais plausível. Então a cidade odeia ela, e falando sobre odiar ela, somos apresentados aqui também ao Asher, que é o pai de uma das crianças que desapareceu. Além disso, também temos o Paul, que é o policial, e o James, que é um adolescente, que de certa forma é um drogado. Também temos o Marcos, que é o diretor da escola, e por fim temos o Alex, que é a única criança da sua turma que não desapareceu, mesmo com todos seus coleguinhas desaparecendo. E é claro, a principal peça que eu diria aqui é a Gladys, a bruxa. Ela vai ser a antagonista enigmática desse filme. No meio desse quebra-cabeça bizarro, uma figura vai se destacar como a origem de tudo, a bruxa. E é muito interessante como ela aparece para todos esses personagens de alguma forma. No caso da Justine e do Asher, ela aparece através dos pesadelos. Já do James, talvez de alucinações, visto que ele tá sempre se drogando, né? Só que não fica de fato claro se ele tava alucinando ou se de fato ele viu ela. Mas de qualquer forma ela aparece. Essa bruxa, no começo, parece só como uma tia meio excêntrica do Alex, que, volto a lembrar, é a única criança que não desapareceu da sua turma. Mas é questão de tempo até a gente entender de fato as intenções da Gladys, a bruxa. A história que ela conta é que ela tá cuidando do Alex enquanto seus pais estão se recuperando de uma doença grave. Em um dado momento, ela chega a citar a tuberculose, que é uma doença bastante antiga, o que também acaba servindo como uma espécie de pista de quanto tempo essa mulher tá entre nós. Esse laço familiar vai ficando cada vez mais nebuloso, porque inicialmente ela é apresentada como tia, já depois ela se torna uma espécie de tia-avó, que é basicamente uma irmã da sua avó. Os pais do Alex não lembram muito dela, mas a mãe do Alex insiste que existe algum tipo de ligação. Mas tudo soa muito forçado, é como se alguém estivesse tentando contar uma mentira, tá ligado? Aos poucos o filme vai deixando mais claro pra nós que a bruxa é bem mais velha do que qualquer registro familiar possa mostrar, mas enraizada naquela família, talvez de anos, séculos, muito tempo atrás, quase como se ela fosse um parasita, hein? Inclusive, um detalhe muito interessante nesse filme é que antes de fato ele mostrar o real significado da bruxa, o porquê dela tá ali, ele meio que vai dando pequenos spoilers pra gente, visto que em um dos flashbacks que o filme apresenta, a Justine, a professora, tava meio que dando uma aula sobre parasitas, inclusive, e essa bruxa, de certa forma, é uma espécie de parasita sobrenatural, concordam? Mas voltando para a história, a Gladys realmente é uma bruxa e ela usa a energia vital dos pais do Alex para manter a sua própria saúde. Porém, essa fonte uma hora começa a secar e ela precisa de mais, porque quando os pais do Alex já não são mais suficientes para ela, ela volta a enfraquecer. E é aí que ela usa o coitado do Alex para atrair as crianças para o seu calabouço, que é o porão da casa. Ela solicita que a criança pegue objetos dos seus amigos, dos seus colegas da sala de aula e traga para ela, para que ela possa se recuperar. E o coitado, iludido e manipulado, querendo que ela vá embora dali, faz isso porque ele quer seus pais de volta. Depois que o Alex traz esses objetos para casa, a bruxa realiza o feitiço e a criança está acompanhando tudo aquilo. E após realizar o feitiço, as crianças acordam de madrugada, especificamente todas elas às 2h17 da madrugada.
E aí que temos o desaparecimento coletivo. Todas as crianças estão presas no porão e os pais do Alex ficam imobilizados. Inclusive, é deixado claro no filme que uma forma de manter eles vivos, mesmo que paralisados, é através de uma sopa da bruxa, que o Alex é forçado a comprar os ingredientes durante o filme. E enquanto a Gladys mantém essas pessoas vivas, porém paralisadas, ela consegue manter a sua juventude, ou seja, ela é muito egoísta. Já tá pegando a ideia do filme, né? Continuando. Durante o filme A Hora do Mal, as 17 crianças desaparecem de forma coletiva no horário das 2h17 da madrugada. Mas será que tem algum significado por trás disso? Bem, temos algumas teorias. Uma das teorias que é mais frequente é que isso é na verdade uma referência ao Iluminado do Stephen King, visto que nessa história tem um quarto com o número 217. Já outras interpretações puxam um pouquinho mais pro lado político. 217 reflete no número total de votos a favor da proibição de armas de assalto lá na Câmara dos Estados Unidos em 2022. Por fim, temos a última teoria, que eu acho que também é muito plausível, é que esse horário está relacionado à morte de um amigo muito próximo do diretor. Esse horário pode ter uma simbologia por trás dele, porque a madrugada pode trazer essa sensação de vazio para muitas pessoas. Inclusive, outro questionamento sobre esse filme: A Hora do Mal é baseado em uma história real? O diretor afirmou que esse filme não é baseado em uma história real, porém, ele revelou que a narrativa carrega uma forte carga emocional, porque ela é inspirada em seu próprio luto, porque depois de ter perdido uma pessoa muito próxima, o diretor do filme escreveu a história dessa produção como uma forma de processar o luto, o que acaba tornando esse filme bastante pessoal para ele. Mas voltando pro filme, vamos pro clímax dele. Depois de todas as peças serem apresentadas e de fato a história começar a se encaixar, o terceiro ato se passa na casa do Alex e basicamente todos os personagens estão lá. A criança, os pais da criança, a bruxa, as crianças que desapareceram e também o policial e o adolescente. Por fim, só falta a professora e o pai de uma das crianças que desapareceu, que é aquele que estava muito envolvido. Então, quando de fato os dois chegam, eles se deparam com o carro do policial. Logo, eles percebem que tem alguma coisa muito errada naquela casa, então eles resolvem entrar. Quando entram, eles se deparam com o James e com o Paul, que infelizmente estão domados pela bruxa. Nessa altura do campeonato, a bruxa percebe que as coisas estão começando a azedar pro lado dela. E é aí que ela monta um plano. Ela coloca algumas linhas de sal, onde as pessoas não podem atravessar ela. Caso atravessem essa linha, ela vai utilizar humanos como armas, que nesse caso aqui é o policial e o adolescente. Então atravessou a linha, eles atacam. O mesmo vale para os pais do Alex, que estão lá na parte de cima, enquanto a bruxa supostamente estaria no quarto. Então a criança não poderia atravessar, porque se ela fizesse isso, os pais iriam agir como armas e iriam atacar o coitado. Em um dado momento, a coitada da professora acaba passando por essa linha sem perceber, e o policial vai com tudo para cima dela, assim como a adolescente vai com tudo para cima do pai da criança, o Asher. E ali a confusão tá rolando solta, geral se batendo, e a criança resolve pela primeira vez tomar uma atitude. E ele também atravessa a linha, mas já ciente do que iria acontecer. Então quando ele tenta atravessar, os pais deles correm para atacar ele e ele corre pro quarto. E esse quarto é um daqueles cômodos que tem uma porta para você ir para outro cômodo. E é justamente aí que a criança foi sagaz, porque enquanto os pais dele estão tentando entrar no quarto dele, ele já tá indo para outra porta, onde ele vai conseguir sair e então invadir o quarto da bruxa, que era o mesmo quarto que os pais estavam invadindo. Nisso, ele entra dentro do quarto e fecha a porta. Dentro do quarto, a criança pegou os galhos espinhosos que ele já viu a bruxa utilizando em seus feitiços, se trancou dentro do quarto e usou um pente que tinha cabelo da bruxa para fazer o seu feitiço. Ele pegou o cabelo da bruxa, enrolou no galho e plá! E esse momento é de virada, porque a bruxa já percebeu que ela não estava mais no controle. E ela começa a correr feito doida. E as crianças vão tudo atrás dela. Em um dado momento, as crianças que estavam sendo controladas pela bruxa, mas agora não mais, atacam ela de forma brutal e destroem completamente ela. Inclusive, eu gostei bastante da decisão do diretor em tornar essa cena mais cômica. Por mais que seja um filme de terror, por mais que a gente esteja falando de uma bruxa, ainda não dá pra levar muito a sério 17 crianças indo atrás de uma senhora. Tipo, sabe? Não dá pra você levar isso a sério no sentido de você ter medo disso. Então tornar essa cena mais cômica, pra mim, foi uma ideia muito boa. Quando a bruxa é totalmente despedaçada de forma muito cômica, todos que estavam no controle dela estão, de certa forma, livres, são libertados. E agora vamos para as consequências dos atos egoístas da bruxa. Inclusive, o próprio filme fala que o Alex foi morar com uma tia boazinha dele, porque os pais deles não conseguiram voltar 100% ao normal e agora estão em uma clínica. Enquanto as crianças, é citado de que algumas chegaram até mesmo a voltar a falar, mas não são todas. E isso mostra que o controle dessa bruxa egoísta deixou que marcas permanentes em todos. Beleza, agora vamos falar um pouquinho além do superficial do filme. Vamos para suas camadas. A Hora do Mal não é um filme complexo, ele deixa tudo muito bem explicado. Porém, ele abre margens para interpretações, e uma delas é o egoísmo. A bruxa,
que é a forma mais exagerada do egoísmo, ela só pensa nela mesma e não tá nem aí pra ninguém. Então se ela tiver que usar 30 pessoas pra que ela fique bem, ela vai fazer isso. Porém, o egoísmo vai além da antagonista, porque os próprios personagens do bem também têm esse egoísmo enraizado neles. Podemos ver em diversos momentos alguns personagens forçando outros a fazerem algo que ele não quer, como por exemplo quando a professora tenta forçar o policial a beber, quando o pai, o Asher, ele tenta forçar outros a reviverem o trauma, a assistirem mais uma vez o vídeo da sua filha indo embora. Além disso, temos também o dono da loja, que tá nem aí se a professora passando por um momento ruim ou não, ele só quer que ela saia dali. Então tipo assim, tem um cara tentando matar ela, mas tipo, ele não pode fazer isso em outro lugar, tem que ser na minha loja, sai daqui. Sabe? Então o egoísmo é muito frequente em vários personagens desse filme, porém, não em todos. E esses personagens que não são egoístas, eles são castigados por não serem egoístas. Vamos aqui como exemplo o Marcos, que é o diretor. Ele é um dos personagens que realmente se importa com todo mundo ali. Ele tanto entende a dor dos pais que perderam seus filhos, como também entende a dor da professora que está sendo julgada por algo que ela não fez. E ele acredita que ela não fez isso. Então justamente por se importar com toda essa situação, que ele foi tentar atrás de resolver do seu próprio modo. Só que infelizmente ele acabou morrendo por causa disso. O próprio Alex, ele também poderia ter sido egoísta e negar ajudar a sua tia, visto que ele via como ela estava mal e como provavelmente ela não ia durar. Mas pensando em que ela saísse dali para que ele voltasse a viver uma vida normal, ele ajudou ela. Se ele tivesse sido egoísta, por mais que seus pais estavam ali numa situação muito delicada, essa bruxa teria morrido ou ido embora mais cedo. Mas não, ele quis, de certa forma, ajudar ela, por mais que isso trouxesse benefício para ele. Ele acabou também sendo punido, que no final do filme é deixado claro que ele foi morar com sua tia, porque seus pais infelizmente não ficaram bem, mesmo depois que a bruxa morreu. Então, é como se o egoísmo fosse um vírus, ele tá no ar e todo mundo, ou quase todo mundo, tá com esse vírus. No fundo, a hora do mal tá jogando na nossa cara que a arma mais perigosa, inclusive o nome do filme em inglês é Weapon, que é arma, é essa maldade que vem em forma de monstro. E que nem sempre essa maldade vai vir em uma forma de uma bruxa, mas sim na forma como a gente trata o outro no nosso dia a dia. E aí, já parou pra pensar que talvez você tenha sido meio Gladys com seus amigos, ou com sua família, ou com as pessoas ao seu redor? Já estamos encerrando o vídeo, então quero falar que a trilha sonora desse filme é insana, eu tive vários sustos. Enfim, curti demais esse filme. Se você gostou do vídeo, deixa o like, considera comentar e se inscrever no canal. Eu vejo você na próxima. Fui!